Vamos lá. Falei para vocês que eu ia fazer uma pequena observação em relação ao casamento entre tio e sobrinha, vice-versa, né? Anotem aí. Casamento avuncular. Casamento o quê? O quê? Avuncular. O que isso significa? Gente, nós temos a redação do código dizendo que é proibido o casamento de parentes colaterais até o 3º grau. Ou seja, tio e sobrinho não podem casar. Regra geral. Mas, anotem aí. Nós temos um decreto-lei 3.200 de 1941, tá? Que foi alterado pela Lei 5.891 de 1973, ou seja, uma lei ainda antes da Lei do Divórcio, né? 1973, essa lei autoriza a realização desse tipo de casamento mediante autorização judicial. O quê? Como assim? O Código veda? O Código veda e tem um decreto-lei que autoriza, tá? E o que precisa para que esse casamento ele seja autorizado? O decreto diz que é necessário que 2 médicos atestem a compatibilidade genética do casal, tá? A sanidade do casal, né? Compatibilidade. Isso significa basicamente o quê? Que é necessário demonstrar que esse casal não tem problema nenhum de consanguinidade, né? Um possível problema genético aí, de compatibilidade genética para procriar, tá? Então, basicamente é isso. O decreto autoriza mediante o quê? Autorização judicial que esses parentes colaterais aí, até o 3º grau, né? Especificamente entre tios e sobrinhos, possa ser realizado desde que haja aí a aprovação judicial por meio aí de uma comprovação de compatibilidade genética entre esse casal, tá ok? Então, é uma exceção aí às causas impeditivas, tá? É a única hipótese até agora, tá bom? Então, vamos lá. Encerrando as causas impeditivas, né? Ou seja, o não podem, tá? Nós vamos passar aí para o não devem. Lá no artigo 1523 e 1524 do Código Civil, nós temos as causas suspensivas do casamento. O Código Civil, ele traz um rol de hipóteses em que o casamento ele não é proibido, mas há uma mera recomendação para que as pessoas não se casem, tá? Então, não é uma vedação, é uma recomendação para que as pessoas não se casem. São circunstâncias que podem suspender a realização de determinado casamento, tá? Mas o casamento, nessa hipótese, não é nulo e não é anulável, mas simplesmente irregular, tá? Então, a causa suspensiva do casamento vai ser isso, vai ser um casamento que se for realizado, vai ser meramente irregular, tá? Aqueles que contraírem o casamento irregular, eles vão sofrer uma sanção. Professora, mas você disse que o casamento não é nem nulo nem anulável. Sim, mas tem que ter consequência, né? Embora seja uma recomendação, a consequência sofrida vai ser uma sanção econômica, tá? Somente poderão se casar pelo regime de separação de bens. É uma separação parcial, tá? É uma separação diferente? Que separação é essa? É a separação legal de bens. Por isso que eu falei para vocês, é uma sanção econômica. É uma recomendação? Sim, não faça. Se tiver nessas hipóteses, não faça. Por quê?
Se fizer, vai sofrer uma sanção econômica. Que sanção é essa? O casamento obrigatoriamente vai ter que ser realizado pelo regime da separação legal de bens, ok? Então, vamos lá. Só fazendo um adendozinho, anotem aí no caderno de vocês, tá? Sobre a comunhão parcial de bens. Bens adquiridos antes do casamento, comunica ou não comunica? Não comunica, tá? Bens adquiridos durante, se for herança ou doação, não se comunica, tá? Adquiridos durante o casamento a título oneroso, comprado, expendeu-se valores, a título oneroso, se comunica, tá? Durante a título oneroso, se comunica. Fato eventual. Ganhei na loteria. E aí? Meu cônjuge tem direito ou não tem direito? O que vocês acham? Loteria se comunica. Ficou rico? Ela também vai ficar. Ele também vai ficar, tá? Então, fato eventual aí, gente, vai se comunicar também, tá? Nessa separação, só se comunica o que for fruto do esforço comum do casal. Quando a gente está falando aí do regime de separação legal de bens, ok? Vamos lá. Lá no 1523 nós temos, vamos saber afinal quem é que não pode casar, né? Quem é que, aliás, não pode não, porque o não pode aí, gente, é causa impeditiva, né? Não devem, ok? Quem não devem casar? Nós estamos falando das causas suspensivas, tá? Não podem é causa impeditiva, não devem é causa suspensiva. Então, vamos lá. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, tá? Por que isso, gente? Para nós não termos aí uma confusão patrimonial. Inciso 2º. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo, ou seja, feriu o preceito de ordem pública, né, impedimentos, ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Que 10 meses são esses? Que prazo é esse? Gente, existem presunções advindas do casamento. E uma das presunções é o quê? Presunção de paternidade, tá? Então, é comprovado cientificamente que existem gravidez, que já existiu gravidez de 10 meses. Então, o código trouxe essa alternativa, tá? Para não ter prejuízo, porque dentro desses 10 meses, ignora o DNA, gente. Vamos com a cabeça do legislador, né? Existe uma presunção de que o filho é de quem? Do marido falecido, tá? Então, esse prazo de 10 meses aí. Inciso 3º, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Mais uma vez, questão patrimonial, né? Lá no inciso 4º, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada e não estiver saudadas as respectivas contas, tá? Então, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não tiver saudado as contas, não pode ter casamento entre os parentes do tutelado, do curador ou do tutor, né? E o tutelado ou curatelado. Por quê? Porque os tutores e os curadores, eles têm que prestar contas, tá? De 2 em 2 anos ou
conforme o prazo que o Ministério Público pedir, eles têm que prestar contas aí dos valores, né, da administração dos bens aí do tutelado, do curatelado, ok? E o parágrafo único diz o seguinte, que é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas lá nos incisos 1, 3 e 4 desse artigo, desde que você prove a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. Por quê? A nossa causa suspensiva é justamente para evitar problema patrimonial. Então, se comprova judicialmente que não haverá prejuízo, tem vedação nenhuma para esse casamento, certo? E no caso do inciso 2º, a nubente ela só vai precisar provar que já aconteceu o nascimento do filho nesse período ou que ela não está grávida. Finalmente a ciência, né, gente? Finalmente o legislador lembrou da ciência, tá? Então, basta que apresente um exame de quê? De gravidez negativo. Só isso, não precisa criar confusão, né? Se tiver grávida, é fácil, faz o quê? DNA. Mas temos a presunção aí trazida pelo código, tá bom? Então, se comprovar aí por meio de teste de gravidez negativo, some, desaparece aí a nossa causa suspensiva, tá bom? Quem é que pode arguir essa causa suspensiva? Lá no 1524, nós temos aqui as causas suspensivas. No 1524, nós temos aqui as pessoas que vão poder arguir as causas suspensivas. Que pessoas são essas? Quais são essas pessoas? Os parentes em linha reta, tá? De um dos nubentes, tanto faz de um ou de outro, sejam consanguíneos ou afins, pais, filhos, sogro, e pelos colaterais em 2º grau. Seja também o vínculo consanguíneo ou afim, ou seja, irmãos, cunhados também podem aí arguir as causas suspensivas. Tem mais alguém que pode? Não. Esse rol, ele é um rol taxativo, tá? Então, somente essas pessoas podem opor as causas suspensivas por meio de uma declaração escrita, assinada e fundamentada. Ela tem que ser instruída com as provas ou a pessoa que está dedurando lá tem que indicar onde consegue essa prova e como se obtém essas provas, tá? Tem prazo para isso? Tem prazo. O prazo é limitado até 15 dias após a publicação do edital no processo de habilitação do casamento, tá? Então, habilitou até 15 dias para fazer aí, para arguir essas causas suspensivas do casamento, tá? Quais são as sanções? Separação obrigatória de bens. Sanção basicamente essa daí, tá? Com exceção da viúva. Porque se a viúva comprovar o nascimento do filho ou a inexistência de gravidez, ela não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? É interessante dizer para vocês também que nós temos aí, no artigo 1523, uma única hipótese em que nós temos a aplicação de duas sanções. O inciso 1, ele vai dizer o seguinte, que o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, ele não vai poder casar, né? Então, nós temos aí duas sanções impostas, que é a separação de bens e a hipoteca legal, que é uma hipoteca obrigatória nessa hipótese, tá? Então, nós teríamos aí duas consequências em relação à viúva ou ao viúvo. Em relação à oposição, o que acontece
quando é oposta e quando é arguída? Suspende a realização do casamento. Se o casamento for realizado com cláusula suspensiva, vai ocorrer a sanção econômica que eu falei para vocês, né? Que sanção é essa? Regime obrigatório de separação de bens, tá? E no caso da viúva que não fez o inventário, ela ainda vai ter que fazer a hipoteca legal dos bens móveis em favor dos filhos, tá? Qual é o objetivo dessa oposição, dessa arguição aí de causa suspensiva do casamento? O objetivo é claro, é único. É simplesmente proteger a quem pode ser prejudicado com esse futuro casamento, tá? Os herdeiros do cônjuge vivo, né? Os protegidos pela tutela ou curatela, o ex-cônjuge, para evitar confusão consanguínea, tá? Então, basicamente é isso. E em relação à hipoteca, o 1489 ele fala o seguinte, que aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior, a lei confere a hipoteca, tá? É uma hipoteca que independe da vontade das partes, ela é imposta, ok? Quando é que é feita a hipoteca? Quando levantada a partilha. Essa cláusula não incide se houver deixado filhos. Não incide se não houver deixado filhos, tá? Não deixou filhos, vai hipotecar o quê? Para quê? Para quem, né? Ou se não deixou bens. Não tem bens, vai hipotecar o quê? Né? Então é uma coisa óbvia. Como é que eu posso provar que não tem bens? Já ouvi falar em prova negativa, tá? Tem um detalhe. A lei não prevê inventário negativo, tá? Porém, coisas de advogado, né? Hoje é usado o inventário negativo para a prova de que não existem bens, apesar que existem outras formas de se obter essa comprovação, né? Existem certos tipos de certidões aí que a gente consegue comprovar, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Para proteger patrimônio, ok?